Seguinte, mais uma aula de física. Dessa vez eu vou resolver uma questão da FGV, que é uma das bancas mais chatinhas de concurso, tá? Essa prova foi do Corpo de Bombeiros do Amazonas para o cargo de oficial. E pausa o vídeo, dá para ler tranquilamente aí. Pausa o vídeo, vê o que você tentaria fazer e vê também onde você trava e tenta encontrar alguma resposta, tá? Você tentar fazer sozinho é interessante para que você consiga verificar como você está aprendendo, tá? Seguinte, aquece-se uma amostra de uma substância inicialmente na fase sólida, com auxílio de uma fonte térmica que lhe fornece calor, mantendo uma potência constante. O gráfico a seguir mostra como sua temperatura varia em função do tempo, tá? Então, gráfico aqui bonitinho. Isso aqui é temperatura por tempo, beleza? O calor latente de fusão da substância é 140 calorias por grama. Nesse caso, seu calor específico na fase sólida é. Então, olha só, ele está perguntando sobre calor específico. Calor específico é aquele Czinho daquela fórmula de calor sensível, tá? Então, Q igual a M vezes C vezes ΔT. E a nossa preocupação é esse Czinho aqui, tá? Beleza. Vamos entender o que esse gráfico fala e vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Primeira coisa, ele estava na fase sólida, tá? Então, essa primeira etapa aqui é a fase sólida, tá? Eu vou fazer de roxo. E de vermelho é a etapa de fusão. Quando tiver ocorrendo um processo de fusão, vai ser uma linha assim, paralela com o eixo, tá? Do tempo, ou melhor, perpendicular com o eixo da temperatura. O que significa isso? Significa que a temperatura não está mudando, tá? Por exemplo, qual é a temperatura inicial aqui na fase sólida? 20. Ele recebe calor e vai para 260, ou seja, a temperatura está aumentando, tá? Aqui até 3 minutos. A temperatura aumenta até 3 minutos. Entre 3 e 10 minutos, ele está recebendo calor, só que a temperatura começa em 260 e termina em 260. Ou seja, a temperatura não aumenta, tá? Lembrando, a gente está aqui nessa etapa, é uma etapa de mudança de estado da matéria. E como ele diz no texto, esse processo aqui é fusão. Então, se a gente vai ter uma fase aqui de aumento de temperatura, a gente usa essa fórmula aqui de calor sensível, tá? Se a gente vai ter uma fase de mudança de estado da matéria, a gente vai ter essa formulinha bem aqui. E aí, é claro, esses calores, né? Esse Q que eu fiz em vermelho, esse Q que eu estou fazendo em roxo, são valores numéricos diferentes, tá? Esse roxo aí é calor para aquecer até uma determinada temperatura. Esse Q em vermelho é calor para mudança de estado da matéria, tá? Para fusão. E aí, o que a gente vai fazer em seguida? A gente vai precisar de mais uma fórmula, né? Na verdade, mais um conceito. Vou fazer de azul aqui, tá? Esse conceito que a gente vai precisar é o conceito de potência, tá? Potência é igual a energia, mas eu vou representar aqui como calor. Calor por tempo. Na maioria das vezes você vai ver energia pelo tempo e ambos estão certos, tá? E aí, como a gente está vendo que calor aparece aqui, ó, nas duas equações, a gente não vai representar com essa estrutura, a gente vai representar em função do calor, né? Então, calor vai ser igual a PT, inclusive, faz L. Sim, e aí, o que a gente vai fazer agora? Então, quando a gente tiver calor, a gente vai colocar aqui potência vezes o tempo, tá bom? Por exemplo, nesse primeiro aqui, o calor vai ser o quê? Potência vezes o tempo, tá? A gente não sabe quanto é a potência ainda. Então, eu vou colocar aqui, a gente está usando esse roxo. Então, assim, a gente vai ter potência, mas a gente sabe quanto é o tempo, né? O tempo desse processo aqui foi 3 minutos. Então, 3 bem aqui, tá? Beleza. A gente sabe quanto é a massa? Não, também. A gente sabe quanto é o Czinho? Não, também. A gente sabe que de 240 até 260 vai ter uma variação de temperatura de 240. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Bora fazer uma análise parecida aqui para o processo de fusão. Fusão vai ser igual a PT, faz o L. E aí, o tempo agora é de 3 até 10 minutos, ou seja, o tempo é de
7 minutos, tá? Esse M a gente ainda não sabe quanto é. E o calor latente de fusão é 140, tá lá no texto. Eu vou já grifar de novo para vocês, tá? Então, o calor latente de fusão tá bem aqui, tá? E é claro, a gente só vai usar essa informação no processo de fusão. Essa informação do 140 não vai aparecer aqui, né? Porque aqui é mudança de temperatura e aqui é fusão. Beleza? E aí, o que a gente pode observar? A ideia é que você organize isso meio como um quebra-cabeça e depois tente juntar as peças, tá? Ó, você tá vendo aqui que tem pressão e massa sobrando, e aqui tem pressão e massa sobrando também. O que a gente vai fazer? Eu vou passar as letras todas para um lado da igualdade, nesses cálculos em vermelho, e os números para o outro lado, tá? Então, ou seja, eu vou ter algo do tipo P sobre M igual a 140 por 7, tá? Se a gente fizesse 14 por 7, ia dar 2. Como é 140, vai dar 20, beleza? Então, olha só o que eu estou dizendo aqui. Se a gente tiver essa razão, P sobre M, isso vai ser igual a 20. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar para essa primeira expressão aqui e tentar escrever P sobre M. Basta passar esse M dividindo. Então, a gente vai ter aqui, ó, P sobre M. Eu passei o M dividindo. Bora passar o 3 para o outro lado, tá? Então, a gente vai ficar com C vezes 240 por 3. 240 por 3 vai dar 80, tá? Olha só, eu sei que esse P sobre M a gente acabou de calcular e deu 20. Então, a gente vai colocar 20 bem aqui, tá? Espero que não fique confuso. Ó, eu sei que se eu pegar a potência e dividir pela massa dessa amostra, seja qual for, vai dar 20. Como a gente não tem informação nem da potência nem da massa, a gente vai ter essa informação da razão dos dois, tá? Se não ficou claro, por favor, comenta e eu tento esclarecer melhor, tá? Então, P sobre M, a gente calculou aqui, deu 20, tá? Se a gente fizer 240 por 3, vai dar 80. Então, C vezes 80. E aí, C vai ser igual... como esse 80 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, tá? Beleza? Então, 80... Beleza? A gente pode cortar esse 0 com esse 0, tá? Como os dois de cima são pares, eu posso simplificar por 2. Isso aqui vai dar 1 sobre 4. E o 1 sobre 4 é 0,25, tá? 0,25 caloria por grama Celsius, tá? Então, pode botar aqui, né? Caloria por grama Celsius, beleza? E aí, isso aqui vai dar letra C. Ah, peraí, me perdi. Pô, vacilei, fui moleque. Vem aqui. Já tem outra questão ali esperando vocês. Então, 0,25. E aí, filhos? Essa questão aqui não é nada trivial, tá? Vai usar conceito de potência, usa conceito de calor sensível, vai usar conceito de calor latente, né? Mudança de estado da matéria, vai usar leitura de gráfico, vai usar... Isso aqui é meio que uma resolução do sistema de equações, tá? Então, a gente usou a habilidade de sistema de equação. E é claro, a matemáticazinha eu acho que foi bem equilibrada, mas questão de concurso de nível superior, tá? Extremamente competitiva, tá? Extremamente complexa, tá? Com um monte de conceitos misturados. E aí, achou tranquilo? Achou suave? Comenta para que eu saiba o que você achou e se você quer questões de maior nível semelhantes a essa, tá bom? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.